Hello, students! Hoje a nossa aula é para falar sobre o passado perfeito, também conhecido como Past Perfect. Então, esse tempo é um tempo composto da língua inglesa e nós vamos dividir a nossa aula em duas partes. A primeira parte para trabalhar com os verbos regulares e a segunda parte com os verbos irregulares. Na aula anterior, disponibilizei para vocês 2 ou 3 vídeos de Past Perfect, mas os 2 ou 3, se eu não me recordo, eles possuem tanto o verbo regular quanto o verbo irregular. Nesses slides, especificamente, nós vamos trabalhar com a parte 1, que são os verbos regulares. Pode ser que vai acontecer de ter um ou outro exemplo que tenha verbo irregular, mas aí eu falo para vocês como a gente deve proceder, tá? Esse passado perfeito, né, mais também chamado como past perfect, ele é um dos tempos verbais usado para expressar uma ação que já aconteceu antes de outra ação que também já aconteceu no passado. Como assim, professora? Passado? É o passado do passado? Sim. Então, as ações que acontecem no passado e antes dessas ações aconteceu alguma coisa também no passado. Como, por exemplo, eu já tinha limpado a casa quando a minha mãe chegou. Então, quando eu digo eu já tinha limpado, eu sei que esse é um passado que já aconteceu. E quando a minha mãe chegou, a minha mãe também, o momento em que ela chegou, olha a terminação do meu verbo, também é passado. Então, o que vem primeiro? Eu já tinha limpado a casa quando a minha mãe chegou. Então, a minha mãe chegou e antes disso eu já havia limpado a casa. Então, no passado perfeito, essas ações a gente chama como passado particípio. Ela é um desses tempos verbais que dá certinho quando a gente vai fazer a tradução para a língua portuguesa, tá? Nós vamos utilizar para esse tempo verbal o to have, conjugado no passado, para dizer assim, eu tinha feito a prova, eu tinha limpado a casa. Nesse verbo have, no sentido de existir. Então, eu havia limpado a casa quando a minha mãe chegou, tá? E é comum aparecer nesse tempo verbal alguns advérbios de tempo, claro, tá? Como, por exemplo, when, que significa quando, already, que significa já, ever, que significa já também, dependendo da situação, algumas vezes. Before, que significa antes. Just, que significa acabado de acontecer, é algo recente, tá? O by the times, que significa no momento. Never, nunca. E after, depois, tá? Por exemplo, tá? I had already cleaned the house. Ou seja, então eu já tinha limpado a casa. When my mother arrived. Então, quando a minha mãe chegou. Reparem aqui, I had already cleaned. Então, eu tenho o verbo had e eu tenho o verbo limpar no passado simples, né? Mas por que termina em ed? Porque todos os verbos, detalhe, esse tempo é passado perfeito, certo? Mas para eu trabalhar o passado perfeito, a construção da minha frase ela deve ser da seguinte forma: sujeito, o verbo to have no passado, mais o meu verbo no past participle, ou seja, na terceira coluna da tabela dos verbos regulares ou irregulares. Porque a primeira nós temos a base form, a segunda nós temos o passado simples, a terceira nós temos o past participle. No passado simples e o past participle dos verbos regulares é a mesma coisa, não vai mudar nada. Agora, nos verbos irregulares vai mudar sim, porque ele tem uma formação própria, tá? Então, no passado simples e no past participle dos verbos regulares, o verbo não muda. Eu vou acrescentar o D, o ED ou o IED, tá? E reparem que aqui
Eu tenho uma formação de uma frase no passado e algo que aconteceu antes desse passado. Então, é o passado do passado, tá? Outro exemplo aqui. Ela já tinha acabado de sair quando ele chegou. Então, ó, tinha acabado, havia acabado. No passado da língua portuguesa, a gente chama isso de particípio, acabado. Por isso que a gente usa na língua inglesa, na terceira coluna, que é o past participle, tá? Então, aqui ela já tinha acabado de sair quando ele chegou. O que aconteceu primeiro? Ela chegou, ela já saiu ou ele chegou? Então, a gente tem que analisar o que aconteceu primeiro, porque vai ter a presença do verbo no passado e vai ter o meu past perfect junto com o passado, tá? Aqui, she had just left by the time he arrived. Então, she had just left. Aqui eu tenho um verbo irregular, ó, left, tá? Já tinha acabado de sair, tá? Então, o just é um advérbio que não tá pintadinho aqui, mas eu vou falando para vocês. Just é um advérbio que significa acabado de acontecer. Então, aqui eu estou dizendo, ela já tinha acabado de sair. Por que eu já falo ela já tinha acabado? Porque há a presença do verbo had, tá? Porque no passado o verbo to have só é had, assim como eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Outro exemplo, they didn't, they didn't, aqui está did not, mas eu posso fazer a forma contraída. They didn't come with us because they had visited this museum before. Então, eu estou dizendo que eles não vieram, didn't come with, eles não vieram conosco, with us, por quê? Because eles tinham visitado este museu antes, tá? Eles tinham visitado, olha o past participle, tá? E como se trata de um verbo regular, termina em ed, tá? Outro exemplo. He asked me if I had ever been to Germany. Então, aqui, ó, ele me perguntou, ó, he asked, aqui eu tenho simple past. He asked me, ou seja, ele perguntou para mim, né? Se, que é o if, se eu já tinha estado na Alemanha, ó. I had ever been. I had been, tá? Eu tinha estado, ever been, tá bom? Então, na formação do presente, do passado perfeito, do past perfect, eu tenho a formação do sujeito, do verbo to have, conjugado no simple past, que é had, e mais o meu past participle, tá? Que é o meu verbo principal. Então, eu tenho para todos os subjects, o mesmo verbo to have conjugado, tá? Então, sempre vai ser had. I had, you had, she, he, it had, we had, you, no plural, they had. Então, eu tenho somente esta formação para o tempo to have, tá? Mas a gente tem que prestar atenção, porque os verbos regulares, eles têm um modelo padrão de conjugação. No passado particípio, sempre vai terminar em D, IED ou até mesmo o IED, tá? Agora, como eu já falei para vocês, os verbos irregulares, eles têm uma formação própria. Eles têm uma flexão e uma formação própria deles. Então, nós temos que verificar na tabela como que vai ser a conjugação na terceira coluna, tá? Aqui eu tenho verbos para vocês, 3 regulares e 3 irregulares, tá? O to dance, no past participle fica danced. No simple past, a mesma coisa. Então, não vai mudar nada nos verbos regulares. O que vai acrescentar, para eu saber se o verbo é do passado simples ou do passado perfeito, é a junção do to have, ou seja, do had danced ou do had played, tá? Quando é verbo regular. Então, aqui eu tenho played, eu tenho studied. Então, reparem, aqui eu tenho o ed,
Aqui, played, como eu termino em Y e eu tenho uma vogal, eu só devo acrescentar o ED. Aqui, study, termina em Y, assim como vocês estão vendo aqui. Mas, no passado simples, eu tenho como termina em Y e antes vem uma consoante, eu devo tirar o Y e acrescentar o IED. Aí, eu tenho também esses dois verbos irregulares, que têm formação própria. Prof, como eu devo saber? Vai ter que consultar sempre a tabela, até memorizar, tá? Então, o verbo to go, no past participle, fica gone. O verbo to be, que nós já sabemos o que se trata, o verbo é been. Até mesmo o próprio to have, que é o verbo ter, né? O verbo have, ter, no passado é had, com D. Não é mais have, tá? E não é mais has, ok? Na forma afirmativa, eu tenho a formação dessa frase da seguinte maneira. Eu tenho meu subject, eu tenho o verbo passado simples, to have, que é o had. Eu tenho o verbo do passado particípio, que é o meu verbo principal, tá? E depois eu tenho o complemento da minha frase, da minha oração, tá? Aqui, reparem, ó. O shopping já tinha fechado quando eu cheguei. Então, quando eu cheguei lá, já é uma ação que aconteceu no passado. E no momento em que eu cheguei no shopping, ele já tinha fechado. Então, é uma ação mais que passada. Então, por isso que eu digo que é o passado do passado. Quando eu cheguei, que foi passado, já aconteceu, o shopping já tinha fechado, tá? Então, por isso que a gente acaba traduzindo as frases com já tinha acontecido, já tinha acabado, já tinha fechado, já tinha começado. Por isso que a gente usa o had, tá? Aqui, ó, a presença de dois advérbios, tá? Que é o já, already, tá? Então, the mall had already closed. Então, ó, o shopping já tinha fechado. The mall had already closed. Fechado. Como o verbo close, ele é um verbo regular, eu só coloco o D. Ele terminou em E, então já só coloco o D. Aí depois eu tenho a ação de passado, do passado. Eu tenho ali, quando eu cheguei lá. Então, when I arrived there. Então, eu já tinha fechado o shopping quando eu cheguei lá, tá? Aliás, o shopping já tinha fechado quando eu cheguei lá, the mall, tá? O shopping, tá? Outro exemplo aqui, ó. The film had already started when we go to the cinema. Então, o filme, the movie também eu posso colocar. The movie had, então o filme já tinha acabado de começar. Então, o filme já tinha começado por conta do had, começado, already started. Então, eu tenho aqui a formação do meu verbo terminado em ed, porque o verbo começar também é um verbo regular, ok? Professora, como que eu vou saber o momento certo de usar o passado simples e o passado perfeito na minha mesma oração? Saber quem veio primeiro, tá? O que aconteceu primeiro? Primeiro foi um passado e depois foi o passado do passado. Então, o passado primeiro sempre vem terminado em ed. Agora, o restante vai vir acompanhado com had, tá? Então, reparem, ó, o shopping já tinha fechado. Beleza. Quando eu cheguei lá, I arrived there. Então, eu cheguei lá, eu sei que é uma ação do passado, por isso que o meu verbo aqui está com o ed, né? Agora, como que eu vou saber se eu devo colocar o had aí? Eu já tinha chegado lá? Então, eu tenho que analisar a minha frase e o que vem primeiro, tá? Na forma negativa, vocês já sabem, sempre utilizando a partícula not. E, claro, a forma contraída, tá? Se eu sei que o meu verbo had é um verbo auxiliar, obviamente, o que vai ser acompanhado vai ser a partícula not ao had, que é o verbo auxiliar. Então, eu coloco hadn't ou eu coloco had not, tá? Mais o past participle. A diferença é aí. Porque antes, nas outras terminações, eu tenho o meu verbo had, not
e aí eu tenho meu verbo principal na sua base form, né? Mas no passado perfeito, que é o tempo que a gente está estudando, nós vamos manter o passado particípio, tá? O passado particípio não muda, então eu não posso colocar na base form, tá? Então, qual que é a forma negativa e a forma interrogativa, tá? Na forma negativa, eu vou usar o subject, eu vou usar o verbo had, a partícula not, e eu vou colocar hadn't, depois o meu past participle, e o reverbo principal, tá? Essa forma negativa, ela vai ser formada com a partícula not, tá? Então, vai ficar hadn't, tá? Assim como está aparecendo para vocês aí na tela. Por exemplo, Peter hadn't realized that the place was to dangers. Então, eu sei que o Pedro não tinha se dado conta. Então, ele não tinha reparado de que o lugar era tão perigoso. Então, ele chegou nesse lugar e depois ele se deparou que esse lugar era perigoso. Então, é o passado do passado. Então, ele não tinha se dado conta, hadn't realized, ok? Como é um verbo regular. Já na forma interrogativa, é a mesma forma, tá? Eu devo apenas trocar. Eu coloco inicialmente na minha frase o had, e depois vem o meu subject, o verbo no past participle, tá? E o restante, que é o complemento. Então, na forma negativa, na forma interrogativa do past perfect, que é o tempo que a gente está estudando, o verbo had, ele vem posicionado antes do sujeito da oração, assim como nos outros tempos verbais, ok? Então, eu inicio com had e finalizo com o sinal de pontuação e interrogação, tá? Mas a lógica é a mesma. Algo aconteceu no passado e depois vem uma ação do passado, tá? Ó, had the train already left. Então, o trem já tinha partido. Eu sei que é uma ação do passado, tá? Quando você chegou à estação. Então, primeiro, quem vem primeiro? A pessoa chegou na estação e quando ela chegou na estação, que é uma ação passada, depois ela já tinha se dado conta que o trem já tinha ido, já tinha partido. Então, há uma ação do passado, tá? Então, eu tenho, claro, que colocar o meu had, reparem na tela da aula para vocês, o meu verbo had, depois eu tenho o meu subject, que é the train, depois eu tenho o meu verbo no past participle, que é left, tá? Que é o verbo partir, tá? Da mesma forma aqui, ó, had you already had dinner? Então, assim, eu sei, ó, você já tinha jantado, had dinner. Não está pintadinho aqui para vocês com a cor vermelha, mas eu falo. Had dinner, então, tinha jantado. Quando ele chegou, quando ele ligou, aliás, quando eu te liguei. When I called to you. Então, quando eu liguei, call, no caso aqui eu tenho called, to you, tá? Então, quando eu te liguei. Aí a pergunta, ó, você já tinha jantado quando eu te liguei? Então, eu liguei para você, uma ação do passado, e eu perguntei para você se você já tinha jantado, que é uma ação do passado também, tá? Então, quem vem primeiro? Temos que analisar. Por isso que onde quem vem primeiro é a oração que nós devemos acrescentar o to have, tá? Que é o had. Iniciamos aqui a forma interrogativa com o had. O meu verbo principal, ele vai continuar no past participle e ao final da minha oração eu devo colocar o sinal de interrogação, tá? 3 exemplos para vocês, ó. Você já tinha mudado suas roupas antes do final da festa. Então, eu troquei de roupa e a festa já tinha final da festa. Estão vendo? Então, ó. You had changed your clothes before the end of the party. Então, you had changed, tá? Então, aqui, você tinha mudado suas roupas, your clothes, before the end of the party. Então, antes do final da festa, tá? Então, eu tenho aqui uma forma afirmativa. Sujeito, you, had, e o verbo principal,
no past participle, que é ed, que termina com ed. Pronto, tá? Na forma negativa, só vou acrescentar a partícula not. Então, you had them to challenge, tá? Eu tenho aqui apenas que colocar a partícula not. Então, você não tinha mudado suas roupas antes do final da festa. E na forma interrogativa, eu vou fazer a troca. Eu vou colocar o had you changed, tá? Então, eu coloco o verbo had, o meu sujeito, e eu vou manter o verbo conjugado no past participle. Sempre tem que estar conjugado no past participle, ok? Então, pessoal, este foi apenas um vídeo explicativo sobre o past perfect, tá? Que é o passado perfeito, dando ênfase nos verbos regulares. Apareceram alguns irregulares aí, mas nas próximas aulas eu vou trabalhar com vocês melhor essa questão dos verbos irregulares, tá? A gente sempre tem que estar olhando a tabelinha, tá? A tabela, esta é um dos modelos de tabela. Então, aqui eu tenho a minha base form, eu tenho o meu passado simples e eu tenho o meu past participle, tá? For example, o próprio verbo do, tá? É o verbo irregular. Então, do, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Do, aí eu tenho did, que é no passado simples, e eu tenho done, que é o passado perfeito, que a gente fala past participle. Então, é essa coluna aqui, na terceira, que nós vamos utilizar, tá? O verbo to go mesmo, ó, to go fica when no passado e gone no past participle, tá? Vai ter verbos que não vai mudar a escrita, o verbo cut, cut, cut. Vai ter verbo que vai mudar completamente, tá? Então, como eles são verbos irregulares, ele tem essa formação própria. O verbo quebrar mesmo, que é to break, fica broke no passado simples e fica broken no past participle, tá? O verbo have fica had, had. O verbo give, né? Fica gave e depois que a gente vai usar no past perfect, given, tá? Então, essa formação aqui não tem para onde fugir. A gente tem que observar o verbo, se é irregular, olhar lá na terceira coluna, tá? No caso dos verbos regulares, eu coloco lá o ed, o e, o ied, tá? Então, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, é só me procurar. Muito obrigada e até a próxima.